Nossa leitura e estudo do Livro dos Espíritos, iniciando hoje a partir da questão 203. Não sei se vocês se recordam, no nosso último encontro, a gente falou principalmente sobre o sexo nos espíritos e nós terminamos fazendo uma leitura, e posso dizer uma leitura reflexiva daquele poema de Victor Hugo, um poema fantástico que todos vocês acompanharam conosco e que realmente faz-nos pensar e refletir muito, principalmente sobre o nosso papel como seres ou como espíritos encarnados num corpo masculino e também o nosso papel encarnados num corpo feminino. Então, temos essa necessidade de alguma forma de nos completarmos não porque nós necessitamos do outro, mas nos completarmos principalmente porque nós precisamos aprender com o outro, nós precisamos sobretudo buscar um pouco da experiência do outro para, sobretudo, facilitar os nossos relacionamentos, em especial os nossos relacionamentos dentro da própria família, que é inclusive a sequência dos nossos estudos. Kardec vai abordar a partir deste tópico algumas questões sobre parentesco e filiação. Vamos continuar trabalhando ainda dentro da própria família. Boa noite, Adriano, seja bem-vindo. Dentro da própria família. E logo na questão 203, ele já vai perguntar para a espiritualidade: olha, os pais, tá? Eles transmitem aos filhos uma parte da sua alma ou apenas o corpo? Veja, de novo, eu gosto de falar sempre isso com vocês, de vez em quando a gente vai relembrando. Gente, nós devemos prestar atenção também nas perguntas elaboradas por Kardec, tá? Boa noite, Leivia, seja bem-vinda. Porque não é somente a resposta da espiritualidade que nos interessa, que é importante, mas a pergunta, a forma como ela é colocada, o que Kardec queria saber. Vejam, nós estávamos no limiar de uma doutrina nova, estava nascendo essa doutrina. A gente não tinha noção e o conhecimento exato sobre espiritualidade, sobre espíritos, sobre alma. Então tudo era para nós diferente, e Kardec tinha sim alguns questionamentos que particularmente nós, às vezes até hoje, mesmo sabendo e conhecendo este livro, esta obra, nós ainda não temos a certeza. Então Kardec pergunta: peraí, os pais transmitem também para os filhos uma parte da alma, ou ele só transmite o corpo? Ou ele só empresta essa estrutura física, ou pelo menos o DNA que vai ser possível nesse processo de formação de um novo corpo? Boa noite, senhor Antônio Pazotto, seja bem-vindo. E a resposta da espiritualidade é muito clara, até mesmo porque nós que já estamos estudando aqui juntos um certo tempo, a gente aprendeu lá atrás que princípio material, tá aí, é o fluido universal. O fluido universal ele pode ser manipulado pelas próprias criaturas ou pelos espíritos. E o outro princípio do universo é o princípio espiritual. Esse princípio espiritual a gente aprendeu. O único que cria ele é Deus. Ninguém mais é capaz de criar o princípio espiritual. Então, partindo dessas questões ou dessas lições que nós já aprendemos, nós vamos verificar que a resposta foi muito clara da espiritualidade. Não, só o corpo físico. A parte espiritual, ou a criatura espiritualmente falando, ela foi criada por Deus e ninguém exerce nenhum tipo de influência nesse processo criativo, na criação. Então, a gente não cria a alma dos nossos filhos. Nós apenas e tão somente lhes damos um corpo físico. Tá? Então, se você vê aí, como o próprio Kardec cita, um pai com um pouquinho de dificuldade, por exemplo, de desenvolvimento da inteligência, ele pode ter um filho extremamente inteligente. Por quê? Porque são coisas distintas. A inteligência ela está, sobretudo, na alma e não no corpo. Tá? Então, de vez em quando a gente vê aí, tem até alguns filmes e tal, as pessoas querendo falar: ó, vamos pegar uma pessoa inteligente e dali a gente vai, sei lá, através de uma... como é que eles falam lá, né? Igual lá da ovelha Dolly, nós vamos criar uma outra ovelha, ou criar um outro ser, vamos clonar, né, a palavra correta, e dali nós vamos tirar um espírito. Não, é impossível. Por quê? Porque o espírito, ele foi criado por Deus, e aí é diferente. Nós
no máximo que nós podemos fazer é manipular o princípio material. O espiritual nós não temos acesso, tá? Então, fiquem tranquilos, essa questão 203, ela é perfeita e fantástica. Depois, Kardec quer saber, nós estamos falando de parentesco e filiação. Ele quer saber exatamente se, uma vez que a gente tem muitas existências, os nossos parentes, eles vão além dessa existência? Também veja, uma pergunta, um questionamento muito simples e comum. Eu tenho várias existências e tive vários pais, vários filhos, vários irmãos. Então, não se limita, pois somente... Não se limita. Ela com certeza, porque o objetivo nosso é uma família universal. Tá? Então às vezes a gente se preocupa e se apega muito com essa nossa família consanguínea. Mas vejam como que as coisas são. A própria natureza humana, gente, ela vai nos mostrando isso. Ora, geralmente o que acontece? Nós nascemos ali dentro, no seio de uma família, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, chega um determinado momento que a gente sai daquela família e nós vamos formar uma outra. E essa outra família que a gente forma, a gente não se desliga totalmente da outra, mas a gente começa a dar mais importância a essa nova. E aí vocês vão percebendo, os filhos vão crescendo, aí a gente já tem aquela dificuldade de acompanhar as festividades, ou acompanhar a nossa família, os nossos antepassados, né? Os nossos pais, porque a atenção se volta mais para os filhos. A gente acaba abandonando ou se distanciando um pouquinho dos pais para viver a vida dos filhos. E assim sucessivamente. Então, só para mostrar que também, desse ponto de vista espiritual, da própria consanguinidade, nós temos várias existências. E não significa que nós simplesmente nos distanciamos e essas pessoas nunca mais aparecem na nossa vida. Não é isso. Mas nós vamos desenvolvendo vínculos, nós vamos desenvolvendo afeições, que mais cedo ou mais tarde, e a gente vai ver logo na sequência nas outras questões, que nós continuamos ainda vinculados e ligados. O próprio Kardec vai perguntar, então peraí, essa doutrina que fala que a reencarnação é exatamente essa oportunidade de nascimento em um novo corpo, numa nova família. Então, eu, com essa família antiga, o que aconteceu? Simplesmente eu destruo? Ou como é que ela vai? Não, você simplesmente criou um laço, criou um vínculo, e na existência posterior, ainda que veio uma família consanguínea diferente, aquele seu afeto, ele permanecerá do seu lado. E aí a gente vai perceber um vizinho que tem uma ligação muito forte com a gente vai perceber um colega de trabalho que parece muito mais irmão nosso do que aquele irmão consanguíneo. Aí nós temos um amigo de lazer, um amigo do futebol, ou aquela amiga da escola. Parece que somos tão ligados e tão grudados como se fôssemos irmãos. Então isso nada mais é do que aquele afeto, aquela afeição que foi criada em existências anteriores e que elas permanecem, elas persistem. Então essa questão simplesmente não houve uma destruição dos laços de família, mas apenas houve uma ampliação da minha família, que com certeza ela é universal. Então, a gente percebe, às vezes pessoas estranhas são muito mais afins, ou nós temos muito mais afinidades do que ela, do que as pessoas da própria família, tá? Então, não se preocupem com essa questão, não se preocupem em ser uma família muito extensa, tá? Por quê? Porque o objetivo da criatura é conquistar essa evolução. E a gente vai ampliando a nossa família, é a família universal, ok? Na sequência, Kardec vai exatamente falar que dessa questão da consanguinidade, que a gente sabe, não há essa necessidade de nós ficarmos muito presos e vinculados. Por quê? Porque o mais importante, a gente já viu, a questão 203, não são as questões morais, ou melhor, a gente já vai ver a questão da moral nas parecências físicas e morais, mas não é a alma que é transmitida para os filhos. O que é transmitido para os filhos é apenas e tão somente o corpo. O corpo tem essa questão consanguínea, mas o que nós, como espíritos imortais, mais necessitamos em cada existência? São as questões físicas ou são as questões morais? São os detalhes da consanguinidade
ou são os detalhes exatamente da educação espiritual que a gente precisa buscar? Então, essas questões que Kardec foi fazendo é justamente para nos mostrar que a genealogia, ela tem a sua importância, sobretudo uma importância do ponto de vista físico, vamos ali dizer, genético, para o cumprimento de determinadas provas e expiações que nós precisamos, tá? Então, essa questão genética, ela está muito mais relacionada com as nossas necessidades reencarnatórias, tá? Logo, logo a gente vai ver no próximo tópico sobre essa questão da educação, que também ela é de uma importância ímpar. E o detalhe da genealogia é que, infelizmente, nós nos preocupamos muito, e aí é uma questão muito mais relacionada com o orgulho do que qualquer outra coisa, nós nos preocupamos muito com este parentesco. Gente, determinadas localidades, eu não sei, cada um de vocês aqui mora numa cidade, num local diferente, mas a gente percebe, por exemplo, aqui em São Sebastião do Paraíso, eu também sou natural de São João del Rei, então cidadezinhas do interior, a gente percebe que as pessoas querem ou elas se dão a conhecer pela sua árvore genealógica. Ah, quem é você? Ah, eu sou filho do fulano, neto do ciclano. Ah, o meu sobrenome é tal. Mas isso a gente percebe que são questões relacionadas muito mais com o orgulho, que é exatamente isso que Kardec perguntou e a espiritualidade respondeu. Sobretudo quando a gente pega e reúne, várias existências. Poxa, você falar que foi filho de um senhor, que foi filho de um nobre, de um rei, nossa, vixe, o meu sobrenome descende de... Ai, parece que a pessoa... Mas se você falar assim, olha, eu fui filho de um operário, de um trabalhador braçal, aquilo parece que diminui, ou as pessoas se sentem diminuídas. Então, Kardec e a espiritualidade deixa aqui de uma forma muito clara, gente, essa questão genealógica é de menos importância para o espírito. Ela tem a sua importância física, ela pode ter a sua importância social, mas o principal objetivo do espírito é o seu crescimento espiritual, é a sua evolução moral. Então, que nós tomemos isso como doravante, um ponto a ser observado. E a gente vai ver de novo nas parecências físicas e morais como que isso tem influência. Então, vamos nos esquecer um pouquinho dessa questão genealógica ou dessa questão consanguínea. O fato de ser filho de fulano ou de ciclano importa pouco para as necessidades espirituais que nós temos. Ok? Questões genéticas. As questões genéticas, elas são interessantes principalmente para o cumprimento das nossas provas e expiações. Por exemplo, eu tenho na minha genética uma dificuldade que eu angariei e que meus pais desenvolveram, tá? Então, eu tenho lá uma doença genética que vai desenvolver quando eu tiver 30, 40, 50 anos. Esses são os detalhes nesse parentesco ou nessas parecências físicas que vão me auxiliar a cumprir ou a reparar, que é um termo que eu adoro e que eu prefiro, reparar as faltas que eu venho a ter no pretérito. E a gente vai verificar nesta sequência das parecências, inclusive a própria estrutura corporal. Sim, por quê? Porque, gente, parentesco, nós temos aí determinadas pessoas. Outro exemplo também que é interessante é quando você vê a questão de filhos adotivos, tá? Então nós estamos falando de parentesco e filiação. Filhos adotivos, quando você pega, e principalmente quando eles estão com os pais desde pequenininho, vocês podem perceber o quanto as características parece que são também transmitidas para os filhos, as características físicas. Aí você fala assim, poxa, mas não tem nada a ver. Eu não doei material genético, mas eles conseguem desenvolver um pouco disso. Então, é só para a gente perceber
que determinadas coisas, e aí, né, posso abrir um parênteses, lembrando inclusive da nossa aula de ontem sobre a transfiguração, né? O perispírito tem essa capacidade de se alterar em determinadas situações. Então, os filhos adotivos, eles vão pegando aquelas características e o seu próprio perispírito, ele vai de uma certa forma modificando a sua estrutura física, que faz com que ele fique totalmente parecido fisicamente com seus próprios pais. Então tem gente que fica assim, poxa, mas como é que eu entendo? É fácil de entender. Por quê? Porque nós temos essa plasticidade do nosso perispírito e também essas questões relacionadas com as qualidades e características que cada um de nós possuímos, sobretudo a sintonia, porque por mais que falarmos em filhos adotivos, nós sabemos que eles não caíram por acaso dentro do nosso lar. Existe sim todo um planejamento e um trabalho da espiritualidade. Existe uma afinidade por trás de tudo isso. Eu não posso simplesmente entender e achar que começou tudo agora, nesse presente momento. Pelo menos no atual estágio que nos encontramos, se acontecer, garanto a vocês, é algo raríssimo, tá? Mas sempre, via de regra, ou na quase totalidade dos casos, existe sim uma ligação, uma simpatia, algo relacionado com o nosso próprio passado e que a gente precisa corrigir agora. Enfim, a última questão aqui, 206, dessa parte de parentesco e filiação, que Kardec fala é exatamente com relação ao culto aos antepassados. O quanto esse culto aos antepassados, eles poderiam ser prejudicados por essa doutrina da reencarnação, onde muitas das vezes nós estamos vendo um culto e de repente, opa, eu estou cultuando tal pessoa, mas essa pessoa eu nem vim de lá, às vezes eu vim de uma outra família consanguínea, eu vim de uma outra raça. Então, o que a espiritualidade responde para Kardec? A gente só precisa parar de dar a atenção demasiada a esses cultos aos antepassados ou aos avoengos. Por quê? Porque o que importa para nós são exatamente as oportunidades de assimilar, sobretudo, as questões culturais e morais para o nosso crescimento. Essa contribuição que eu recebo, sobretudo dos antepassados, no que diz respeito a títulos, a nomes, deve apenas e tão somente me auxiliar neste processo de abandonar, sobretudo, o meu orgulho, a minha vaidade e a prepotência. E, com a certeza de que, do ponto de vista físico, hoje eu posso muito bem estar nessa família e amanhã eu pertencer a uma outra família totalmente diferente, tá? Na sequência, aí sim, as parecenças físicas e parecenças morais. E aí é interessante, nessa primeira questão, né? A gente já vai perceber e começar a estabelecer essa diferença ou a importância desta diferença, tá? Então, Kardec fala, os pais transmitem então aos filhos a parecença física. Tudo bem, por conta dessa estrutura corporal que nós temos, porque, de novo, no que diz respeito ao princípio o fluido cósmico universal, ao princípio material, nós podemos agir, nós podemos atuar, nós podemos transformar, nós podemos moldar. Então, no que diz respeito à parecença física, tranquilo. Agora, aí vem a pergunta de Kardec: transmitirão também algum tipo de parecença moral? Eu transmito, porque nós já vimos lá atrás, a alma, não. Eu não transmito uma parte da alma para o meu filho. Assim como meu pai não transmitiu para mim parte da alma. Foram apenas e tão somente material genético físico. E no que diz respeito a essas questões morais, transmitem também os pais? Como que nós podemos analisar essas questões? Bom, a resposta já inicia, olha. Corpo é corpo, alma é alma. Tá?
Precisamos primeiro isso, corpo é corpo, alma é alma. E o que eu falo então de parecença moral? A parecença moral seria exatamente essas características morais que nós trazemos, que fazem parte do nosso patrimônio espiritual. Então, o meu patrimônio espiritual, ele não descende, ele não é transmitido para mim do meu pai e nem da minha mãe, tá? Patrimônio moral é meu, são conquistas minhas, exclusivamente minhas, tá? Bom, mas espera aí, existe um velho ditado que eles falam, né? Tal pai, tal filho. Como então se explica? Veja, Kardec foi por aí também. Como então se explica determinadas características morais praticamente idênticas entre pais e filhos? E aí a resposta está justamente na sintonia ou na simpatia. Gente, os espíritos se reúnem por simpatia. Os iguais se atraem. Nós hoje estamos juntos numa mesma família, por quê? Porque nós somos diferentes? Não, porque nós somos iguais. Então, todos os pendores, por exemplo, que o meu pai tem, que ele desenvolveu, exatamente por questão de sintonia, eu tenho uma grande chance de desenvolver as mesmas características, os mesmos pendores. É isso que Kardec está falando aqui, junto com a espiritualidade. Não é que o meu pai transmitiu aquilo para mim, tá? Já existia uma sintonia, e aí é claro, né, muitos de nós vamos seguir os exemplos dos nossos pais. Mas, aí a gente vai entrar na questão da educação agora mesmo. Espera só um pouquinho. A gente vai entrar na questão da educação e no objetivo da própria encarnação. Lembra que a gente estudou na questão 167? Qual que é o objetivo da reencarnação? É o aperfeiçoamento moral da criatura. Sim, eu tenho os meus pendores, assim como meu pai também tem os seus pendores. Meu pai reencarna e eu, através dele, chego também ao mundo. Eu estou trazendo os meus pendores. O que o meu pai conseguiu corrigir de quando ele encarnou? O que ele conseguiu evoluir? O que ele conseguiu avançar? E eu reencarno. O meu pai vai passar para mim todos estes exemplos. E eu vou assimilar de acordo com a minha própria vontade. Os pendores ou aquelas características e o que o Kardec chama de parecências já estão ali presentes pela sintonia. Nós nos reunimos pela sintonia, pela simpatia. Agora, o que ele conseguiu modificar e o que ele está tentando para mim, passar para mim, e o que eu vou conseguir assimilar e mudar, tudo depende exclusivamente de cada um. Tá? Então, parecenças morais transfere? Não, não transfere. O que nós queremos dizer com isso? Se você for filho de um santo, não significa que você se transformou em santo porque ele passou para você as suas características. Basicamente é isso. Da mesma forma, se você hoje se considera um ser bom, se considera um santo perfeito, o filho que você terá não significa que ele vai nascer já santo e perfeito. Por quê? Porque você não transmite essas parecências morais para ele. Você não transmite um pedaço da sua alma para ele. A única coisa que você transmite é um corpo físico. Gente, ficou bem claro? Eu creio que sim, tá? E aí Kardec vem, olha de novo como é que ele é fantástico. Na questão 208 ele pegou, então significa que nenhuma influência os espíritos dos pais exercem sobre os filhos? Olha, Edson, pelo que você está falando, não tem influência nenhuma. Por quê? Porque eu não vou transmitir a minha moral, o que eu aprendi, para o meu filho. Então, Kardec fala, não tem nenhuma influência que o espírito do pai transmite para o filho? Aí Kardec falou, opa, peraí, ao contrário. Você não transmite automaticamente para a alma dele
a moral que você aprendeu, mas a influência sobre ele você exerce. Por quê? Porque, gente, aí nós vamos entrar naquele aspecto fundamental que nós chamamos de educação. E aí, me permitam, eu já falei isso aqui e vou repetir, me permitam parafrasear o nosso querido Raul Teixeira. O que é educação? Educação vem do latim ex-ducare. Ex significa o quê? Extrair. Ex-ducar é extrair aquilo que a pessoa tem lá de dentro para instruir ou levar para dentro. Eu tenho que extrair as características que a pessoa tem e tenho que colaborar com a instrução, instruir, aí sim, julgar para dentro essas coisas novas e diferentes. É aí que entra essa influência que a espiritualidade responde para Kardec. Tá? Eu vou, ex-ducare, tirar. Meu filho, quais são as características que eu estou conseguindo extrair dele? Aquelas características morais que ele tem. Eu tenho que extrair e entender e começar a mostrar para ele, meu filho, você tem que modificar este seu interior, essa sua forma de pensar. Você tem que modificar, por quê? Porque o objetivo da reencarnação é a evolução. Se você não mudar isso, você vai continuar paralisado, estacionado no mesmo ponto. E aí tem um detalhe muito importante, que as palavras de Emmanuel aqui têm uma força fantástica. Quando Emmanuel diz, as palavras convencem, ou melhor, as palavras até convencem, mas os exemplos arrastam. Então, gente, é uma diferença muito grande em você querer instruir, porque o objetivo é esse. Você vai influenciar. Mas como é que você vai influenciar? Meu filho, você tem que fazer isso. E às vezes, principalmente usando um pouquinho da educação do passado, se eu posso assim dizer, muitas das vezes através de violência, que os pais tentavam impor a educação para os filhos. E a gente sabe que isso não resolve. Por quê? Porque eu não vou conseguir julgar lá dentro dele através da violência. Ele não vai conseguir assimilar isso através da violência. Tá? Da mesma forma, eu posso fazer sermão e inúmeros discursos para o meu filho. Mas se a minha ação for diferente, como que vocês acham que ele vai reagir? Ah, mas peraí, tudo que você está falando então é mentira, porque você está falando e você não está fazendo. Então, se você não está fazendo, é porque isso não é bom e isso não é verdadeiro. Então, por que eu vou seguir? Eu não preciso seguir. Por isso que diz que os exemplos arrastam. Quando você faz, a pessoa olha, observa, opa, é assim que faz, é assim que ele está fazendo, e ele está conseguindo, ele está vencendo, ele está... Ah, então eu acho que eu vou seguir no mesmo caminho. Essa é a influência que nós podemos exercer sobre os nossos filhos. Aliás, não é somente sobre os nossos filhos não, gente. Sobre qualquer pessoa que está à nossa volta. Tá? Tudo bem que aqui nessa parte, nesse capítulo, Kardec está falando de parentesco, filiação, parecências físicas e morais. Mas prestem atenção para vocês verem, no seu local de trabalho, as pessoas te observam. E muitas das vezes, sem você perceber, você está sendo exemplo. Exemplo que pode exatamente puxar para os dois lados. Nós, ou alguns de nós aqui que falamos assim, eu sou espírita, ou eu sou católico, ou eu sou evangélico. Sim, perfeito. Mas o seu comportamento é de pessoa que realmente acredita, ou melhor, tem certeza naquilo que você está buscando? Porque quando você pega e olha, nossa, o fulano e ele está feliz, e ele está bem, ele mudou, aquilo ali vai servir realmente de exemplo, as pessoas vão procurar. Agora, se aquilo ali não te mudou em nada, se não te acrescentou em nada, você pode ter certeza que você não vai convencer o outro, não. Então, nós somos observados.
Exatamente, Senhor Antônio, foi isso que Jesus fez. Ele exemplificou, ele mostrou para nós, em todos os sentidos. Inclusive quando vocês lerem e interpretarem, né, a leitura sobre parentesco espiritual e parentesco corporal, vocês vão lembrar dessas lições, exatamente por conta daquilo que eu transmito para essências físicas, para essências morais. Só para fechar essa questão 208, aqui, inclusive, a espiritualidade, na resposta para Kardec, coloca um trechinho bem interessante. E nós podemos reputar como uma das tarefas mais importantes no nosso planeta, que é exatamente a da educação. E eles respondem que os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os de seus filhos pela educação. E isso constitui uma tarefa. E veja o complemento que eles colocam na resposta: torna-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Nós, pais, se nós falharmos no desempenho dos nossos filhos, nós seremos culpados. Claro que aqui está falando da culpa daqueles que não tentaram fazer, daqueles que não tentaram influenciar. Porque todo espírito é livre. Se todo espírito é livre, tem o seu livre-arbítrio, você pode tentar ensinar, que se o seu filho não quiser aprender, não adianta, ele não vai aprender. Mas você tentou. Olha a felicidade que a espiritualidade nos fala no próprio Livro dos Espíritos, a da consciência tranquila. Eu fiz aquilo que eu podia. Eu fiz aquilo que estava dentro dos meus limites e na minha própria força. Mas, talvez, eu não teria condições. Se você fez tudo aquilo que podia, você cumpriu com a sua tarefa, cumpriu com a sua missão. E vejam, duas missões, né, que você cumpriu. Primeira é da reestruturação íntima. E a segunda, na influenciação moral daqueles que estão à sua volta. Repito, não somente dos seus filhos, mas de todos aqueles que estão à sua volta. Filhos, netos, sobrinhos, pais. Gente, vocês já prestaram atenção que vocês podem influenciar, inclusive, no comportamento dos pais? Sim. Ou você acha que o seu pai não observa, seu pai e sua mãe não te observa, não observa o seu comportamento, os seus passos, as suas ideias? Também. Só que às vezes a gente só quer jogar o negócio para frente, mas ele também tem um reverso. Lógico, com todo o respeito que a gente tem que ter pelos nossos pais. E nós não estamos falando em faltar com respeito. Mas vocês acham que os seus pais também não observam os seus comportamentos? Principalmente se nós, vamos assim dizer, né, somos aquela ovelha desgarrada. Por exemplo, todos os meus filhos seguiram o meu caminho, só um que não. E vocês acham quem que vai influenciar mais aquele pai? Ele vai prestar mais atenção em quem? Então, a gente também pode, nessa situação, nessa condição, influenciar os nossos próprios pais. Gente, chegando aqui ao final do nosso tempo programado, nós paramos aqui na questão 208. No nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira, a gente vai entrar na questão 209, dando sequência a essas parecências físicas e espirituais. Realmente, como a Vânia colocou ali, né, o assunto é muito instigante, ele é interessante, e a gente vai fazendo essa leitura e estudo aqui com Kardec, aproveitando esses momentos maravilhosos e preciosos que nós temos aqui. A gente está sempre à disposição, nós vamos aqui acompanhando os comentários de vocês. Se tiver alguma pergunta, a gente também vai respondendo. Aqueles que quiserem, depois entrem em contato também conosco na medida do possível. A gente vai conversando sobre eventuais dúvidas que surgirem. Pois é, passou rapidinho, Valdete, né? Passa rapidinho mesmo. Isso é bom. Se passou rápido é porque é prazeroso e é gostoso. E o objetivo é esse: estudar e ler com prazer, que é o que nós mais precisamos, porque com prazer a gente tem uma facilidade maior de assimilar. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez por esse carinho, pela participação.
Tenham todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro. Muita paz a todos e gratidão toda nossa, como sempre.